Então vamos lá. O que é, afinal de contas, esse parquinho de diversão, Alexandre? O que você está falando aí? O que é isso? Me explica. Vai ter montanha-russa, né? Carrossel? Não, não é nada disso. Vamos lá. É um local simplesmente onde você vai preparar para esse filhote ficar a maior parte do tempo. Então, um dos principais erros aqui que os donos, né, de cães cometem é liberar a casa inteira para o cachorro. Então, o cachorro filhote tem acesso à casa toda, está livre, ele pode sair, pode ir para qualquer lugar, e aí acontecem vários acidentes, tanto acidentes de xixi e cocô fora do lugar, mas também acidentes como, por exemplo, com o próprio filhote. Ele pode cair de uma escada, ele pode morder um fio e tomar um choque. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa, restringindo o espaço do cachorro, ok? Então é um primeiro local que a gente vai botar aí para ele ficar a maior parte do tempo, principalmente quando ele não estiver sendo supervisionado. Tá bom? Então deve ser restrito num espaço pequeno, e quando eu falo num espaço pequeno, as pessoas me perguntam: ah, mas o que é um espaço pequeno, Alexandre? Vamos lá, a gente tem que levar em consideração aqui alguns fatores. Primeiro, é totalmente diferente eu falar para você de um espaço pequeno para um filhote de pincher, né, que vai ser uma coisa muito pequenininha, né, vai ser um bichinho bem pequenininho ainda, e um filhote de um dog alemão, né, que com 2 meses já é maior do que um pincher adulto, praticamente. Né? Então a gente tem que pensar também no porte do animal, né, quando a gente for pensar no local onde ele vai ficar. Mas, a princípio, a gente pode pensar aí numa coisa de 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, nada muito mais do que isso, ok? Não tem uma necessidade de ser algo gigante, não. Estamos falando de um filhote e que provavelmente, antes de você pegar esse filhote, ele estava num local restrito também. Né? Se foi num criador, eles às vezes ficam em gaiolas, até relativamente pequenas, né, com a mãe e tal. Então ele não precisa de muito espaço nesse primeiro momento, e é até uma forma de segurança para ele, porque, como eu falei, ele não vai ter acesso à casa toda, então ele não vai ter como se machucar, se enfiar embaixo do local que ele não consiga sair. Então isso é importante para ele também, tá? E muito importante, não é sinônimo de prisão. Pelo contrário, por isso que o nome é parquinho de diversão. A gente deve fazer de tudo para que o filhote fique nesse local de forma agradável para ele. Então, ali vai ter a água dele, vai ter a comida, ele vai comer lá dentro, você vai brincar com ele lá dentro, né? Vai ter o banheiro dele, a caminha, a casinha, se tiver uma casinha, enfim, vai ser toda a vida dele vai ser ali dentro nesse primeiro momento, tá bom? Então a gente vai preparar ali, vai ter que ter brinquedo, né? Vai ter que ter todo um esquema ali para que ele se sinta muito bem lá dentro, podendo ter o local certo para fazer as necessidades, como a gente vai ter um treino específico para isso nesse curso, vai ter o local para ele dormir, né? O local para ele poder brincar e tal e comer, enfim, então tudo ali vai ser voltado para isso e não é considerado uma prisão, pelo contrário, tá bom? Função do parquinho de diversão. Qual é o objetivo, né, desse parquinho? É fazer com que esse filhote aprenda limite, ou seja, ele vai ter não limites só físicos, né, mas também limites como, por exemplo, dele não se sentir mal de ficar sozinho, né? Aquele animal que é um cachorro sombra que a gente fala, né? O cachorro que você não pode levantar que o cachorro já vai atrás de você, você não pode ir no banheiro que o cachorro entra junto, você não pode ficar 5 segundos com a porta fechada que ele fica latindo querendo estar junto de você. Então, quando a gente dá esse limite para ele físico ali, que ele vai ficar nesse local, a gente também está distanciando ele da gente por algum tempo. Ele começa a se acostumar que a gente vem, a gente vai e não tem problema nenhum. A gente não vai ficar, ele não vai ficar isolado ali pelo resto da vida, né? Então vai ser uma coisa normal para ele também com o tempo. Ter um local seguro para ficar quando não podemos supervisionar o filhote, né, como eu já comentei aqui, é fundamental. Então o parquinho, uma das principais funções dele é essa, é que o animal consiga ficar num ambiente agradável para ele, onde ele vai ter o banheiro dele, onde vai ter a caminha dele, o pote de água, e quando ele estiver nos horários das alimentações, ele vai ser alimentado lá dentro também. Tá? E também, principalmente, as brincadeiras e os treinos, quando você for fazer, devem ser feitos dentro desse parquinho. Vantagem da gente criar e fazer esse parquinho de diversão, né? O filhote ele começa a se sentir mais seguro, porque quando ele está ali dentro, aquele ambiente fica totalmente conhecido para ele, né? Então os cheiros dele está tudo ali, então ele fica bem seguro ali dentro. Ele aprende a ficar sozinho sem que isso seja algo ruim para ele, porque você sai, você volta e ele também, quando ele está ali dentro, ele tem um brinquedo, ele tem a caminha dele, então ele vai ficar tranquilo, ali vai ser a casa dele, tá? Então facilita muito o treino do banheiro, vocês vão ver aí
que uma das estratégias que a gente utiliza aí para o treino do banheiro é a gente aumentar a área, né, forrada com o tapete higiênico para que aumente a chance dele acertar. Então isso vai facilitar bastante também. Vai evitar aí os acidentes, como eu já comentei, e as destruições, por exemplo, do pé da cadeira, né, do armário e tal. Então a gente consegue isolar essas partes para evitar esse tipo de problema, inclusive morder, né, ou destruir um fio elétrico de alguma tomada, alguma coisa do tipo, e o animal vir a ter um choque mesmo, né? E ajuda também a evitar a ansiedade de separação. Como eu falei, ele vai aprender a ficar sozinho ali, porque você vai entrar e vai sair dali algumas vezes, e isso com o tempo ele vai entendendo que é normal você sair, ficar longe por um tempo e voltar, ok? Quais são os itens necessários para o parquinho de diversão? Primeiro de tudo, a gente precisa ter uma divisória, né? Caso ele fique, por exemplo, numa área de serviço, então a gente vai ter que ter um portãozinho, uma grade ou uma divisória ali, como nessa imagem, para que ele possa ficar isolado, mas que ele também não fique completamente fechado, sem ver ninguém, né? Isso aí também não é muito legal. Então, nesse primeiro momento, para ele se sentir mais seguro, é importante que, se ficar fechado, ele consiga estar enxergando as pessoas do outro lado da casa, passeando por ali e tal, sem ficar completamente isolado, tá? A caminha, como eu falei, bebedouro, comedouro, tapetes higiênicos, né? No caso, eu dou essa preferência para o tapete higiênico, porque ele é mais higiênico, né? Como o próprio nome já diz, né? E ele facilita também bastante o treino, como a gente vai ver lá na frente. E brinquedos variados que vão compor aí o enriquecimento ambiental. E se você nunca ouviu falar desse termo, a gente vai ter uma aula específica também sobre isso, tá? Mas só adiantando aqui que quando a gente enriquece o ambiente, seja com brinquedos, seja com ferramentas que vão fazer esse animal pensar mais, coisas que vão mudar a rotina desse animal. Então isso faz com que ele não fique entediado ali dentro, tá? Sempre vai ter algo novo, algo diferente, que ele vai estar se interessando, né? Formas de alimentar o animal de maneiras diferentes. Então isso tudo para ele é muito gratificante.